Responde ela que nós estamos entrando. Pronto, agora tá ao vivo. É aqui, tá? Olá, boa noite a todos. Que bom encontrar vocês aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Uma grande alegria estar com vocês. Hoje é uma noite especial, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz que vocês estejam nos acompanhando nesse processo. A gente está divulgando esse livro já faz alguns dias e dizer da minha alegria que estar aqui com vocês e trazer esse presente que é esse livro, né? É um livro sonhado faz tempo. Eu tenho mais de 30 anos trabalhando com aleitamento materno e nesse período eu fui aprendendo muitas coisas, né? Tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Eu dei aula na universidade e fiz mestrado, doutorado na área do aleitamento materno e aí eu consegui construir um conhecimento, né? Mas também tive um conhecimento muito importante, que foi a convivência. Convivência com as minhas pacientes, com as quais eu aprendi tanto nesse processo, com os meus amigos, o pessoal do aleitamento materno. Então, dizer o quanto é bom estar aqui com vocês, o quanto eu tenho prazer em estar aqui, feliz porque tem algumas pessoas que são muito caras, né, que estão entrando. A Lilian tá aqui, Dona Thelma, lá de Curitiba, minha amiga. A senhora prometeu que ia entrar, estou feliz que a senhora está aqui comigo. Então, nós estamos aparecendo e aqui, esperando ainda o Dr. João Aprígio. Ele estava numa reunião, ele vai entrar assim que for possível, mas até que ele chegue, nós todos estamos aqui, né? E eu quero dizer para vocês desse livro aqui, né? É um livro muito importante para mim e eu trabalho mais uma vez nesse livro com a contradição que as mulheres vivem entre querer e poder amamentar. Faz tempo que eu trabalho com isso, né? A primeira vez que eu trabalhei foi quando eu fiz meu mestrado e tentei entender o significado da amamentação para as mães e a contradição que elas viviam. E nesse tempo todo, eu fui continuando a perceber o quanto as mulheres ficam divididas entre querer e poder amamentar. Algumas querem e não podem, outras podem e não querem. E quantas vezes nós somos julgadas por isso, né? A gente mesmo se cobra, não é? E os outros nos cobram também. Então é muito importante esse olhar de acolhimento, esse olhar de compreensão, de entender que as pessoas têm limites. A internet está ruim. É a conexão. Aí é a conexão da internet. Bom, a gente está com um probleminha aqui na conexão, mas ela está voltando. O Dr. João Aprígio já está entrando. E daqui a pouco ele aparece aqui, ele Ele aceitou. vai aparecer aqui. João, olá, boa noite. Ei, pessoal, boa noite. Eu estava Você é aqui bem-vindo aqui. eu estava aqui na fila esperando você me aceitar, né? Te aceitei, com o maior prazer. Você falou assim, ele está terminando uma reunião, não sei o que. Eu estava aqui na fila, Você viu, estava aí gente? já? Cheguei atrasado, não. Ela que não me aceitou de jeito nenhum e não me deixou entrar, viu? Bem, João, seja bem-vindo. 40 pessoas online. Muito obrigado, gente. Prazer muito grande. É uma honra para mim poder estar aqui. Há uma tendência sempre nessas oportunidades das pessoas procurarem ser muito elogiosas, né? Dizer que estão agradecidas, que é interessante, que é importante. Mas, de fato, para mim de verdade, sim. Eu me sinto honrado por essa oportunidade, não de estar nessa live, também por estar nessa live, mas o que essa live representa, enfim, Dalete, muito obrigado. Eu sei o quanto esse momento é importante para você e você poder compartilhar, me permitir compartilhar, melhor dizendo, um momento com você, me sinto muito feliz. E daí o motivo de dizer que eu me sinto honrado, né? Porque
o livro que você começou aí, eu comecei a escutar seus comentários iniciais e interrompi abruptamente quando entrei, né? Ele, na realidade, ele representa um coroamento. Não é um encerramento de um ciclo, pelo contrário, ninguém está encerrando nada, mas é um coroamento de um ciclo de uma trajetória que você estava aí já comentando e eu, assim, interrompi, estou entrando aqui para saudar e devolvendo a palavra para você, Dalete, por favor. A palavra está contigo. Que bom que você entrou, João. Você não interrompeu nada. E eu estava contando a história do livro, né? O como foi importante para mim escrever esse livro, que ele é a síntese de muitas experiências. E esse olhar que eu procuro construir a cada dia, que é o olhar sistêmico, o olhar de inclusão, o olhar de entender que as pessoas têm limites, né? E por isso eu tentei fazer desse livro um espaço onde a mulher pudesse se sentir ouvida, mesmo de longe, que ela fosse protagonista. Então, lá no livro, ela vai ter, por exemplo, como é que fala, adesivos que ela vai poder colar durante no livro todo, se ela concordar ou não. Ela também vai ter um espaço onde ela vai poder construir a história dela de aleitamento materno. Nesse lugar, ela vai ter uma árvore que mostra as raízes da onde ela veio, as influências que ela teve da mãe, das avós, e o caminho que ela percorreu na amamentação, e a outra árvore que é o legado que ela vai deixar com a experiência dela da amamentação. Porque como você mesmo diz sempre, João, né? A amamentação ela é biologicamente determinada, porque nós somos da espécie dos humanos, ainda somos mamíferos, né? Mas ela é socioculturalmente condicionada. Então, aquilo que nós herdamos de experiência, aquilo que nós ouvimos no nosso meio, na nossa família, é determinante para as nossas escolhas. Então, é por isso que esse presente eu quis colocar no livro, porque aí as mulheres vão poder registrar essa história, enquadrar, pôr no quarto do filho, e depois mostrar, filha, foi assim meu processo, filho, foi assim meu processo. E isso eu acho que é importante essa história ficar registrada. Então, esse é o cuidado que eu quis ter nesse livro. Um espaço onde a mulher se sentisse coautora comigo, né? Não sei o que você acha disso, João. Não, eu queria fazer umas considerações gerais, né? Eu acompanhei, de certa forma, o seu processo de construção, de concepção do livro, depois de construção, né? E uma coisa que eu acredito muito, 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 e que você materializou no livro, né? É que a mulher, na realidade, ela é dona da história dela. A mulher ela é dona da história dela. Então, não é uma questão de discutir protagonismo de A ou de B, né? Mas sim de compreender nesse contexto todo. Eu queria fazer um preâmbulozinho, se você me permite, se as amigas e os amigos que estão aqui também me permitem, antes de falar alguma coisa a respeito do livro. Eu estou me movendo assim porque eu falei para a Dalete, meus recursos tecnológicos aqui são muito ruins quando se trata de Instagram, né? Eu passo um aperto da gota serena, como dizem aqui no meu interior, porque meu celular, na realidade, ele não tem memória, tem uma vaga lembrança. E é assim, bem antiguinho, eu estou aqui segurando na mão, me equilibrando com o carregador. Não tenho o menor problema de falar isso, então vocês me perdoem aí dessa imagem mexendo para lá e para cá, eu saindo e voltando, é que eu estou aqui me equilibrando. Mas eu queria voltar na sexta-feira da semana passada, fui convidado para conversar com o pessoal do Rio Grande do Norte, na questão, no momento de encerramento do Agosto Dourado, e, enfim. O convite foi feito por Ana Zélia, é uma lutadora de longa data, parceira, amiga, uma enfermeira de mão cheia, lutadora do aleitamento, enfim. E lá nessa live a gente conversava e eu dizia, né, que me convidaram para falar do tema amamentação, uma responsabilidade de todos. Tinham me convidado para falar, e eu falei, né, em Brasília, em Tocantins, em vários lugares, mas
uma coisa que me passava na cabeça. Eu falei, caramba, vou falar do mesmo tema em diferentes lugares, mas uma coisa interessante. É o mesmo tema, mas são trajetórias diferentes, atores diferentes, enfoques diferentes. E conversando, eu agradecia ao Rio Grande do Norte, e é um agradecimento sincero, pelas oportunidades que o Rio Grande do Norte, enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto lutadores, enquanto construtores, né, uma vez que esse ano a gente celebra 40 anos de COI, celebra 40 anos de política pública de aleitamento materno no Brasil também. Né? Então, muito o que o Rio Grande do Norte nos ofereceu nessa trajetória. Foi o Rio Grande do Norte que comprou, falando da rede de bancos de leite humano, comprou o que me deixou bastante honrado, porque em Brasília, em 1998, nós tivemos o primeiro congresso de bancos de leite humano. E naquele congresso de bancos de leite humano de Brasília, uma coisa interessante aconteceu. Pela primeira vez na história nossa brasileira, a gente traz a mulher para o centro da cena para discutir a mulher, não com a perspectiva de responsabilizá-la ou de culpabilizá-la pelo processo, mas sim na perspectiva de compreendê-la, de entendê-la. Né? Eu conversava sobre isso no Rio Grande do Norte na sexta-feira, e Ana Zélia sendo enfermeira, eu lembrei disso pelo fato dela ser enfermeira, e eu dizia, nós do aleitamento no Brasil devemos muito à enfermagem brasileira, personagens históricos da enfermagem brasileira, porque nós falamos de um momento das ações pró aleitamento materno em que não se discutia, em que não se discutia aconselhamento ainda na perspectiva de como ele é discutido hoje, com as bases em Carl Rogers, com as bases que se trazia da psicologia social, que na realidade fundamentam e são extremamente importantes. Mas esse olhar compreensivo já era trazido pela enfermagem. Personagens históricos da enfermagem. Né? Ana Márcia Spolidoro Lacano, que nos deixou tão cedo, né? Isida Aparecida Silva, né? Ana Márcia trouxe lá as representações sociais para ajudar a gente a compreender melhor, né, a amamentação no cotidiano feminino. Isília Aparecida Silva, que contribuiu com o interacionismo simbólico e a teoria fundamentada nos dados. Ives Emília, no meio a tantas outras mais, que eu estou aqui citando alguns exemplos, né? Ives Emília, que trouxe a fenomenologia em Heidegger, em Schultz, ou seja, essa abordagem qualitativa junto com o Ives, Kátia Sidrônio, enfim. Peço desculpas às outras que não lembro. E nesse contexto, Lilian Dalete, eu insiro você. Né? Lembro, quando eu falo que é o coroamento de um ciclo, eu lembro de você ainda lá no Hospital Ipiranga, um personagem importante para a história do aleitamento nesse país também, que é esquecido, muito esquecido, porque foi pelas mãos e pelo olhar e pelo ideal de Ivete Campelo, que organizava os encontros de aleitamento em São Paulo, que, aliás, eu te conheci pela primeira vez nesse encontro lá no Hospital Ipiranga. E você trazendo com toda o momento que a juventude oportunizava, onde os hormônios epistemológicos estavam em alta, a questão de problematizar a representação de corpo da mulher. Eu nem sei se você lembra mais disso, né? No processo de construção do seu mestrado, e depois você brilhantemente bebeu em Jodelei, Moscovici, e daí você abriu uma avenida nessa dimensão. Então, é uma trajetória que não é uma trajetória que se resume num livro. Né? O livro, eu digo que ele é o coroamento desse processo no qual você, tudo aquilo que você acumulou, quer dizer, não se tem história, nesse caso é uma historicidade, né? Um conhecimento acumulado, está aí presente. E são coisas muito importantes, viu, Dalete? Porque eu, enfim, não é um saudosismo de velho. Estou velho e quero ficar muito mais. Né? E tenho muito orgulho do cabelo branco, da barba branca, aliás, do pouco cabelo que ainda me resta que está branco. Isso é um orgulho muito grande.
Mas é uma questão muito importante porque algumas abordagens, elas não estão mais sendo feitas. E eu penso que seria interessante, sobretudo para a turma jovem que está chegando, né? Como você colocava a questão da amamentação ser biologicamente determinada e socioculturalmente condicionada. É uma coisa que lá atrás Paulette Goldenberg citava na década de 80, na tese de doutorado dela, né, quando Paulette dizia que as leis que regem a fisiologia da lactação foram progressivamente substituídas pelas leis de mercado em função do interesse econômico que terminou transformando o homem numa espécie de mamífero facultativo. É uma abordagem interessante. E ao passar desse tempo, a gente discutiu muito, né? Nós conversamos bastante a respeito disso, participamos de inúmeros fóruns de discussão, eventos, congressos, rodadas, na qual a gente trazia sempre aquela questão da amamentação. A amamentação é um ato natural, instintivo e biológico. É mais ou menos, né? Porque nós, infelizmente, fomos transformados, sim, em mamíferos facultativos. E a gente não pode lembrar também que do outro lado, desde que o mundo é mundo, se a gente for no Corão, por exemplo, se a gente volta na história das civilizações mais antigas, na civilização egípcia, se a gente volta lá na chinesa, se a gente volta nas culturas que se tem histórias, né, registradas na arqueologia, a gente encontra que por opção ou por imposição, né, sempre o homem buscou rotas alternativas para alimentar a sua cria. Então, é nessa relação de risco-benefício, é nessa relação entre o querer e o poder, é nesse fio da navalha, né, que essa mulher que vive nesse mundo de circunstâncias pós-modernas que nós estamos inseridos nele, precisa tocar a vida dela, precisa decidir. E às vezes a gente se sente muito incomodado, porque a gente escuta muita retórica, muito discurso que parece um pouco aquela coisa de papagaio de pirata repetindo. Eu digo papagaio de pirata porque repete algumas cantilenas decoradas e com pouco conteúdo reflexivo. Então, ao ver uma iniciativa como a que você traz, né, que chama a uma reflexão, falando para a mulher, trazendo a mulher para o centro da cena, na perspectiva de empoderá-la verdadeiramente para que ela seja a construtora da sua própria história, não. Ela sempre constrói, mas que ela se sinta empoderada, se sinta dona e seja capaz de decidir de forma livre e esclarecida. Eu me sinto muito feliz e muito contente. Falei demais, Dalete, a noite é sua. Não, não. É sempre tão bom te ouvir, né? E aqui você está podendo falar devagarinho, nem está falando da Prigês, né? Porque sempre ele fala a Prigês. Ele fala muito rápido, Mas porque se você ele tem quiser, a gente muito. pode mudar a prosa sem nenhum problema. Então, eu me sinto bem mais à vontade. Eu estou aqui me contendo para poder falar nesse tom, mas não tem problema não. A gente pode mudar. Não, pode falar à vontade. Aqui é o teu lugar. Então, e como isso que você falou, né? Do aleitamento acabar virando facultativo. Ele está falando? Não, pode falar. O aleitamento ele se tornar facultativo na espécie humana, sendo que ele deveria ser determinado pela nossa condição, e muitas vezes a mulher não para pensar. Quando é proposto para ela, por exemplo, um aleitamento artificial, ela não para pensar o significado da amamentação, desse processo. Por isso que eu quis começar esse livro e eu trabalhei nesse livro com perguntas, sobre perguntas e respostas, né? Então, eu começo o livro com uma frase do padre Fábio de Mello, falando que existem perguntas que precisam ser respondidas, mas existem perguntas que precisam ser vividas. Então, eu gostaria que as mulheres que lessem esse livro vivessem
essas perguntas e as respostas saíssem de dentro delas para elas mesmas. Né? Então, a primeira pergunta do livro, que é o capítulo 2, é amamentar é. O que significa amamentar para você, para cada uma dessas mulheres? É só nutrir fisicamente? É nutrir emocionalmente? É cansaço? É alegria? É dor? É prazer? É o que amamentar? Então, quando você responde para você mesmo isso, você consegue tirar significados desse processo, que às vezes, muitas vezes, é cansativo, pode ser doloroso, mas quando ele tem significado, você consegue transpor, você consegue passar por essas dificuldades, né? A segunda pergunta é: até quando eu fui amamentada? Porque a história da amamentação na nossa família acaba tendo peso nas decisões que nós tomamos. Então, quando ela pergunta para a mãe, mãe, como foi a minha amamentação? Até quando eu fui amamentada? Ela resgata emoções, resgata história, e isso constrói a história dela atual, né? Aí a terceira pergunta é: amamentar como? Será que ela sabe como? Hoje em dia se faz tantos cursos para tantas coisas, mas é importante a mulher se preparar para esse processo, porque é mais do que põe no peito que o leite desce. Ela tem que aprender algumas coisas para que essa amamentação seja mais simples, mais fácil, não seja dolorosa, não seja frustrante. Amamentar até quando? É importante essa tomada de decisão, né? Porque elas ouvem muito: amamentou 6 meses, tá bom. Mas por que amamentar 6 meses? E como é voltar ao trabalho? Como é me preparar para desmamar? Então, são perguntas e respostas que, quando ela consegue elaborar, ela se torna dona da história dela, ela fica protagonista. E foi isso que eu tentei trabalhar no processo do livro, João. Tem aspectos, sabe, Dalete, que você está falando, eu estou aqui de cabeça baixa pensando, né? E a gente, enfim, não quero chover no molhado, mas é importante revolver determinados elementos, né? A amamentação ela é, acima de tudo, um ato impregnado de valores que são assinalados pela cultura. Isso é ponto. Isso aí eu acredito que nenhum de nós mais tem dúvida. E a depender do locus social do qual essa mulher se encontra inserida, né? Na realidade, esses valores eles são os mais díspares possíveis. E alguns elementos, né, ao longo da minha vida profissional, no início eu fui muito mais diretamente envolvido com as questões assistenciais mais presentes, e depois eu me afastei por conta da necessidade, indo mais para o campo da gestão, mas gestão nessa área, obviamente, mas, sabe, as inquietudes permaneceram. As inquietudes permaneceram, né? E eu queria trazer alguns elementos para, eu acredito que botar um pouco de tempero nessa nossa conversa, né? Eu lembro de uma coisa que marcou muito a minha vida profissional nessa relação. Primeiro, dizendo para vocês, quem vos fala não é um profissional forjado na área de atenção à saúde da mulher ou da criança, né? Eu venho, me sinto muito à vontade para falar disso, eu venho de um mundo que eu fui forjado na realidade estruturada, né? Na minha trajetória eu fiz química, na realidade depois eu fiz engenharia, então eu não tenho nenhum problema com matemática, com nada disso não. E quando eu caminhei para essa área, caminhei para essa direção, é porque aquilo que a realidade estruturada me mostrava não estava sendo suficiente para que eu construísse um modelo explicativo primeiro para mim, o comportamento que eu estava vivendo e como é que eu ia encarar aquela situação, e a partir daí o que eu poderia verdadeiramente fazer para apoiar o outro. Então, nesse conjunto de questões, nesse movimento, nessa trajetória, né, quando eu me deparei, porque sempre trabalhei com pesquisa, com leite, com microbiologia, com imunologia, com molécula, com pesquisa, bum, caí dentro de um banco de leite humano e pela primeira vez eu me vi nu, porque eu não tinha nada para oferecer àqueles que eu coordenava, que tocavam o processo assistencial da mulher.
Fui procurar ajuda na minha instituição, me levaram para o departamento de psicologia que me mandaram ler Melanie Klein, Sei o Bom, Sei o Mal. E eu quase surtei até que eu encontrei uma luz no caminho, que foi Cecília Minaio, que me trouxe de volta à vida, trazendo os elementos da psicologia social, e aí eu voltei, fui para o doutorado na saúde da mulher e da criança, trabalhando com qualitativo. Nessa trajetória que eu resgato, não para falar de mim, mas só para dar contexto e tentar deixar mais claro o que eu quero dizer, eu lembro de uma experiência, foi a primeira experiência de, está até filmado, está no canal do YouTube da Rede de Bancos de Leite Humano, um depoimento com autorização, de uma mulher, mãe, que nós assistimos, era uma funcionária de um banco do estado do Rio de Janeiro, Vilma, e ela foi um caso de lactação adotiva que nós atendemos. Foi um caso de muito êxito, de muito sucesso. Ela adotou um filho e tentou amamentar, não conseguia, teve por vários lugares buscando ajuda, buscando apoio, até que parou no Banco de Leite do Fernandes Figueira e a equipe de atenção do Banco de Leite conseguiu apoiá-la. E eu fiquei muito feliz que, de alguma maneira, eu contribuí, mesmo que pequena, nesse processo, mas alguma contribuição eu tive chance de dar. Mas Vilma, nós convidamos para que ela desse, que ela nos permitisse entender. Vilma foi uma pessoa fantástica, inclusive com formação em psicologia. E nós perguntamos para a Vilma numa oportunidade, Vilma, vem cá, para uma mulher amamentar, né, uma mãe adotiva amamentar, do que ela precisa, Vilma? A resposta dela foi tão simples e objetiva, né? Ela disse basicamente o seguinte, ela falou assim, olha, para uma mãe amamentar, seja ela adotiva ou não, ela precisa, antes de tudo, ser amamentada. Ela precisa de peitos, ela precisa de peitos à beça. Ou seja, de uma forma simples e objetiva, essa mulher fala de acolhimento, essa mulher fala de compreensão, essa mulher fala... E ela falou uma coisa que, às vezes, sabe... E outros depoimentos de teses que eu orientei uma tese que a gente foi trabalhar com a representação de amamentação, o dito e não dito, de mulheres em processo de amamentação no alojamento conjunto. E foi muito interessante. Eu quero lá saber se o peito tem alvéolo, se tem auréola, se tem ocitocina e tem ocitocina. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber, na prática ali, o que eu preciso fazer. Um outro recado interessante, muito bem dado, de forma muito prática e objetiva. Você tem que falar a língua que eu preciso, a língua que eu entendo. A língua que eu entendo, né? Então, assim, a gente tem que se perguntar até que ponto, se nossa postura não for na direção de atrapalhar, né, a gente já não está ajudando muito. Então, essas reflexões eu acho que a gente tem que trazer e começar perguntando, né, como você bem colocou, e você traz as suas perguntas no livro, na busca de uma interlocução com essa mulher, é uma abordagem das mais interessantes, a meu juízo. É uma das abordagens mais interessantes, a meu juízo. Né? Enfim, te devolvendo aí, Dalete, senão eu monopolizo aqui. Pois é, então é essa abordagem mesmo, de não julgamento, de acolhimento, e é muito bom ouvir as histórias, como essas histórias enriquecem. E uma das coisas que tem no livro que me deixaram mais felizes é o depoimento de algumas mulheres. Foi difícil escolher algumas, porque eu tinha tantas para chamar, mas eu quis escolher mulheres com histórias diferentes, né? E, inclusive, agora, no mês de setembro, toda quarta-feira, nós vamos fazer uma live. E na primeira quarta será com 3 dessas mulheres que deram depoimento no livro, contando as suas histórias. A Mariana Queiroz, a Natália e a Juliana Nechar. Elas têm histórias diferentes, uma é médica, outra é fisioterapeuta, outra é psicóloga. Na outra quarta, nós vamos estar falando com a Renata Saão, com a Luana Blanco e
com a Mariana Faria, que é enfermeira obstétrica, que é fisioterapeuta e que é empresária. Elas vão trazer um pouquinho da história de vida delas. E elas contaram aqui no livro. E isso é o que faz diferença. É entender, é ouvir essas histórias. Uma teve muito leite, outra não teve. Uma amamentou por 2 anos, a outra conseguiu com 3 meses. Então, as histórias são diferentes. Eu aprendi muito com a Carol o que significa sucesso. Ela falou, para mim, sucesso é ter conseguido amamentar meu filho 3 meses. Foi sucesso, porque eu achei que eu nunca ia conseguir amamentar. Então, essas histórias diferentes é que fazem a nossa prática valer a pena, porque ela é construída numa realidade. Alguém aqui perguntou, será que nós romantizamos o aleitamento materno? A Luciana perguntou. Muitas vezes sim, Luciana. A gente fala, amamentar é um ato de amor, amamentar é lindo. É sim um ato de amor também, né? Assim como eu sempre falo, escolher o nome do filho é um ato de amor, preparar o quarto é um ato de amor, né? Então, nós temos que entender que as histórias são permeadas em possibilidades reais. E qual é o nosso papel nisso? Né? Porque ficar determinando as coisas ou romantizando as coisas, nós não chegamos lá onde a gente precisa chegar, que é prestar uma real ajuda para aquela mulher, para aquela família. Essa mulher está inserida numa família e ela precisa ser acolhida por essa família. As famílias estão sendo modificadas, elas estão cada vez mais nucleares, e nós temos que entender que nós não cuidamos só dessa mulher, nós cuidamos do bebê, cuidamos do marido, do companheiro, da avó, da família, e o nosso papel é muito mais amplo do que só falar, olha, põe no peito que o leite desce, amamentar é bom por causa disso, disso, disso. Então, esse é o principal compromisso nesse livro aqui. Eu acredito, Dalete, que tem uma coisa interessante que eu acredito que a gente precisa avançar muito. Avançamos bastante, mas eu acredito que a gente tem muito para caminhar, né? É na dimensão subjetiva, é na singularidade que eu acredito que repousam ainda os nossos grandes desafios, né? Porque eu lembro de um estudo feito no final dos anos 90, no qual se mostrou, foi um estudo de pequeno volume, etc. e tal, mas onde se discutia a questão da proteção ao trabalho da mulher, mas que eu sou amplamente favorável. Sou amplamente favorável. Eu tenho dúvidas se da maneira como é tratada a questão é a mais adequada ou não. Eu tenho dúvidas, eu sou amplamente favorável. Que maneira que eu me refiro? A questão da gente discutir esse aspecto na esfera da legislação trabalhista. Toda conquista trabalhista é importante e não pode ser perdida. Mas o que seria, o que será, ou o que é, não sei qual o melhor tempo verbal, do grande contingente de mulheres trabalhadoras desse país que não têm carteira assinada, portanto, não têm direito à proteção legal ao trabalho. E um estudo de pequena monta feito numa localidade, que eu não vou citar, em verdade mostrava que as mulheres que não tinham direito à proteção legal, as que eram diaristas, enfim, ou trabalhavam com o mercado ambulante, na rua, etc., seguiam amamentando seus filhos. Eu fui participar de um evento certa vez que eu presenciei uma discussão das mais interessantes, das mais interessantes. Você tem aquelas famílias, né, que são aquelas famílias idealizadas, aquilo que a gente poderia, de forma estereotipada, considerar ou não, como uma família perfeita, bucólica, um marido dedicado, com flores, caixas de bombom, etc., etc. E essas mulheres têm grandes dificuldades para amamentar os seus filhos.
por sua vez, outras mulheres, algumas dessas mulheres, melhor dizendo, não posso generalizar e não quero, outras mulheres que vivem nas periferias, nos aglomerados, em casas de 1 cômodo, 2 cômodos, o marido chega bêbado, espanca, tem dificuldade e, apesar de tudo, essa mulher amamenta o seu filho. Esse desafio de compreender, de alçar, né, o que passa, né, nessa dimensão singular e subjetiva, porque alguém perguntou se nós não estamos romantizando o aleitamento. Peço desculpas, mas eu estou aqui sem conseguir ler, né, pelo meu aparelho, que é jurássico, né? Então, assim, sabe, eu penso... Foi a Luciana que perguntou, então. Luciana, obrigado. Eu penso, viu, Luciana e Dalete, que aí é que a gente tem que, de fato, voltar naquilo que a Vilma falou. Quando nós, nesse caso, entramos na história dessas mulheres, ou essa que está nessa condição absolutamente bonita, bucólica, ou quando a gente vai para aquela outra de uma condição desfavorável, eu acho que isso o que nos falou a Vilma é a coisa de acolher e apoiar. E a gente, para começar a acolher e apoiar, a gente tem que compreender qual é o sujeito que eu estou mantendo, o sujeito mulher que está estabelecendo essa interlocução comigo, porque não tem uma regra geral. Então, esse caminho de respeitar, Dalete, a dimensão subjetiva que você traz na sua proposta de trabalho com seu livro, é, a meu juízo, da maior importância. É verdade, João, eu entendo isso. Eu já tinha terminado o meu doutorado, eu já estava quase perto de me aposentar, quando eu resolvi fazer o curso de aconselhamento familiar. E como eu aprendi nesse curso, né, a ampliar esse olhar. Me encontrei com psicólogos maravilhosos, com profissionais que trabalham o olhar sistêmico, e como transcende, como é muito além do biológico, né? Então, eu comecei a olhar o aleitamento com outras possibilidades. Então, a questão da família, dos ciclos de vida que essa família vive, a passagem de um ciclo para outro, como tem perdas e ganhos, e a gente tem que estar atento a isso, né? O não dito, que é tão importante, a teoria narrativa. Então, o que é o não dito? O que está entremeado nessa coisa de meu leite é fraco, eu não estou conseguindo amamentar, o que eu estou querendo dizer com isso, né? E o quanto que a mulher que amamenta precisa ser resiliente. Nós temos que trabalhar com esse conceito de resiliência, porque são muitas as dificuldades e as frustrações. Então, quando a gente começa a olhar, extrapolando esse biológico, as coisas têm significado para a gente. A gente consegue ajudar mais essa mulher, essa família, ela consegue se entender. Então, esse olhar eu já tinha trabalhado desde o meu mestrado, tentando entender o significado, as representações sociais. Depois, lá do meu doutorado, que você me fez trabalhar com o ensino do aleitamento materno, né, a partir de uma problematização. Mas conhecer esse olhar sistêmico, como está falando a Mariana aqui, que foi minha aluna na graduação, e depois fez o curso que a gente tem sobre o olhar sistêmico na amamentação. A Mariana falou, esse olhar foi um divisor de águas na minha existência e na minha experiência de aleitamento também. Então, esse aprendizado fez diferença. E a Kel também, né, Raquel? Na minha assistência também, Mari. Que bom saber que isso fez diferença na vida de vocês, porque fez diferença na minha. Eu já acolhia, eu já tinha feito cursos de aconselhamento.
Mas quando eu fui fazer esse curso de aconselhamento familiar, o meu olhar ampliou, a minha acolhida mudou, né? E isso que eu quis trazer nesse livro, porque eu acredito que amamentar é uma escolha diária de prosseguir. Essas mulheres têm que escolher diariamente: eu vou amamentar mais hoje, né? Eu estou cansada, mas eu consigo amamentar mais essa noite. E essas escolhas diárias é que determinam esse processo do aleitamento maior, mais prazeroso para ela, para os filhos, a inclusão do companheiro, a liberar as fronteiras para que os avós possam curtir esse momento, ao mesmo tempo estabelecer fronteiras para aquela família nuclear não ser invadida com costumes e com palpites o tempo inteiro. Então, isso tudo é diferente. E eu acho que é esse olhar que nós temos que construir no processo da amamentação. Te ouvia, Adalete, e pensava, né? E a família não nuclear? E a família, se já é tão difícil a gente lidar com esse contexto, e a família não nuclear? A família onde a mulher é cabeça de chave. A Sim, família onde, na realidade, o grau de tensões é, não sei se maior. maior ou menor, mas é diferente, né? Os eixos são diferentes. Eu digo isso para a gente estar sempre atento, porque, sobretudo, né? Com as transformações sociais que acontecem de forma progressiva. E se a gente olhar no momento atual e considerar essa discussão, rebatendo essa discussão para um contexto de pandemia, onde esse. Porque, em última análise, né, se a gente para pensar, nós temos todo, digamos, um arcabouço de compreensão que a gente traz de forma acumulativa ao longo do tempo, com os olhares múltiplos sobre a dimensão singular e subjetiva da mulher protagonista dessa história. Porque a criança não é a protagonista. A protagonista é a mulher. A mulher que é a verdadeira protagonista. A criança é o principal beneficiário, ou a principal beneficiária dessa história. A mulher é a protagonista. Agora, com a mudança toda de eixos, esse desafio, eu acredito que nesse mundo pandêmico, pós-pandêmico, se é que pós-pandêmico vai ter um dia, isso ainda se transforma em algo muito mais desafiador. Muito Com mais certeza. desafiador, né? Porque as tensões do convívio, o isolamento, enfim, as incertezas, os temores, os medos, porque a grande questão é que a mulher tem que tomar a decisão. Eu lembro que eu orientei a Sandra e nós estávamos preocupados, muito preocupados. Tivemos uma ajuda importante da Isília Aparecida Silva, e a nossa preocupação era tentar entender como que a mulher decide sobre os rumos da alimentação do filho no pós-alto hospitalar. Em particular, a nossa atenção se voltava para um grupo muito especial, né, de mãe e filho, que eram as mulheres mães dos recém-nascidos que demandavam cuidados de terapia neonatal intensiva e semi-intensiva. Ou seja, as mães dos bebês egressos de UTI neonatal. Então, na realidade, muitas das vezes, essas mulheres elas eram bombardeadas com um conjunto de informações absolutamente compreensíveis, entre aspas, porque quem está ali no ambiente de UTI neonatal não está num ambiente de puericultura, chama atenção para isso. Por quê? Porque quem é um terapeuta intensivo, ele administra uma relação vida e morte mais estreita do que um puericultor administra. Enfim, tudo isso faz parte do contexto. Mas o mais interessante, e aqui eu queria trazer para relevo para a gente conversar, iluminando com o que o seu livro gera de oportunidade para a gente,
é que essa mulher, ela invariavelmente dizia: eu estou em casa, eu vou decidir. E a minha decisão, na maioria das vezes, não passa por nada daquilo que eu ouvi. Uhum, é com a A minha história. decisão, na maioria das vezes, não passa por nada daquilo que eu ouvi. Passa por eu ter dinheiro, não ter dinheiro em casa. Passa por eu ter condição de viabilizar o cuidado de uma forma ou de outra. Passa por ter alguém que possa ficar ou não com meu filho. Passa pelo sentimento de perda que está sempre presente, às vezes perda do próprio filho, enfim, existem aí um contingente de coisas, uma efervescência. E aí, Dalete? Então, João, eu acho que é a Ajuda a somatória gente, mesmo. ajuda a gente. É, eu acho que, primeiro, que quando eu falo família nuclear, eu não estou querendo dizer aquela família margarina, de comercial de margarina. Família nuclear é aquela que está ali naquela casa, naquele momento. É a mãe solo, como a Lúcia Trajano falou, é a mãe e os dois filhos, é quem está naquela casa naquele momento. É o núcleo daquela família mais extensiva, avós, primos, tios. E aí, João, você traz uma questão muito importante, que é a questão da pandemia. E trazendo aquela história que você contou da Vilma, que uma mulher para amamentar, ela precisa ser amamentada. Ela, para cuidar, ela precisa ser cuidada. Nessa pandemia, muitas mulheres tiveram que abrir mão disso, desse cuidado das avós, das mães delas, que não puderam estar presentes. Né? Eu tenho a filha de uma amiga que teve um bebê sozinha lá na Holanda. A minha amiga não pôde ir para lá, porque foi quando começou estranho, e ela dela sozinha, ela não teve a mãe para cuidar, para fazer um carinho, para fazer uma comidinha que ela gosta. Por quê? Porque no pós-parto isso é tão importante, você ser cuidada. Porque ninguém pensa na mulher. Todo mundo quer ver o bebê. Quem cuida da mulher é a mãe dela. E muitas vezes ela teve que abrir mão nesse processo da pandemia desse cuidado. E fora esse contexto que você fala mesmo, das condições sociais que são tão díspares no nosso país, né? É que ela não sabe se ela vai ter comida para janta e ela tem que pensar em amamentar aquele bebê de manhã. Então, como esse processo todo fica? Então, por isso que a acolhida ela tem que ser integral. O processo tem que ser integral. Não adianta ela estar naquele ângulo perfeito da pega corretíssima, 38 graus à esquerda, com 20 centímetros para a direita. Isso ajuda até um pedaço, até a página 2. E depois? E depois ela precisa da acolhida. Ela precisa de alguém que pense com ela, por exemplo, com qual rede social ela pode contar. Porque muitas das avós hoje, elas trabalham. Elas não podem largar o emprego para ir cuidar das filhas delas. E muitas, como você disse, eu brinco que meu sonho de consumo é paciente com carteira assinada, porque ela vai ter no mínimo 4 meses de licença e mais um de férias, quando não são 6 meses, né? Mas muitas dessas avós têm trabalho informal. Ela vende Avon, ela tem a cantina da escola, ela trabalha como diarista, e ela não pode ficar como a mãe da Mariana, que teve esse privilégio de ficar 37 dias cuidando dela. Ela mal pode ficar 2, 3 dias. Então, e essa filha vai ficar sozinha. E essa filha que é mãe vai ter que dar conta de tudo. Então, se nós que estamos cuidando não tivermos esse olhar sistêmico, nós vamos ajudar muito pouco com a nossa técnica. Então, às vezes a gente pode resgatar com ela, porque no meio do problema, às vezes você não pensa, ela está tão cansada que ela não consegue pensar. E a gente fala, olha, tudo bem, tua mãe não pode ficar, mas tem alguma prima sua que não está trabalhando, que vai na escola só de manhã, que pode ficar 2 tardes por semana com você para te ajudar? Ou tem alguém lá da sua igreja que pode vir te ajudar a lavar roupa 2 vezes por semana? E essas coisas a gente vai construindo com ela. E ela vai daí vendo que ela pode ressignificar. Ela tem do que lançar mão.
para ela pedir ajuda. Às vezes, verbalizar o pedido de ajuda é tão difícil. Porque também nós vivemos numa época de supermulheres. A gente tem que dar conta de tudo. Então, por que eu vou pedir para minha tia fazer o bolo e trazer para mim? Ou para minha mãe vir dormir aqui uma noite porque eu não estou aguentando mais? Então, quando a mulher entende que ela tem limites, que ela pode pedir as coisas, isso faz diferença. Né? Então, isso pode significar um processo de aleitamento mais leve. E é isso que eu tentei resgatar nesse livro o tempo inteiro. O João deu uma caidinha agora. Acho que deu uma caidinha agora do João. Nós estamos com 50 minutos. João, vamos tentar... Ele está voltando já? Ainda não. Não? Então, deu uma caída na internet do João. A gente vai tentar encaminhar para o fim, né, gente? Porque live de mais de 1 hora, por mais que vocês sejam meus amigos, por mais que vocês gostem de aleitamento materno, eu acho que a gente vai ter que ir encaminhando para o final. Eu quero fazer alguns agradecimentos especiais aqui. E a primeira pessoa para quem eu quero fazer um agradecimento muito especial, ela vai fazer uma live comigo para a gente contar da nossa história. É para Grazi Montavanelli. A Grazi fez todas as gravuras do meu livro. Essa é a Grazi. Eu tenho muito que agradecer. Ela é uma artista maravilhosa, ela é enfermeira, ela mora em Brasília e ela fez uma gravura mais linda que a outra para esse livro. Eu vou mostrar algumas para vocês, só para vocês ficarem vendo como é lindo. Olha aqui. E ela me entendia perfeitamente. Quando eu falava para ela assim, Grazi, eu preciso de uma gravura que mostre, por exemplo, essa aqui, gente. Olha essa gravura. Eu sempre falo que o leite é pior que o mordomo. Vocês lembram disso? Ele é sempre o culpado. Ele é pouco, ele é fraco, ele não desceu. Aí eu falei, Grazi, eu preciso de um mordomo. Que é sempre o culpado também. Então, ela teve uma sensibilidade tão grande ao fazer essas gravuras para esse livro, que eu não tenho como agradecer. Uma mais linda que a outra. O João voltou. Olha lá, acho que tem que... E então, eu quero agradecer muito a Grazi pela competência, pela sensibilidade, pela disponibilidade de fazer essas gravuras. Eu quero agradecer muito o André também, o editor, que teve a sensibilidade e entendeu completamente como eu queria esse livro. Né? Eu queria um livro que fosse leve, fácil de ler, que trouxesse dicas para as mulheres do que fazer, de uma forma mais fácil. Então, o André entendeu perfeitamente como eu queria esse livro. Né? O Luiz, que está aqui comigo, batalhando nessa internet para tudo dar certo. A Andresa, minha companheira de todas as horas, que está ali anotando as perguntas. A minha família, a minha mãe, que muitas vezes eu tive que deixá-la com alguém cuidando dela para eu poder passar a noite aqui fazendo esse livro. Então, eu quero agradecer a muita gente. Minhas irmãs me apoiam sempre, me levantam sempre. Né? A você, João, que sempre me apoiou em toda a minha trajetória. Então, eu quero agradecer a tanta gente. As minhas amigas do aleitamento aqui de Londrina, as minhas amigas que estão sempre perto de mim, as minhas amigas do Brasil inteiro, Sandra aqui de Marília, a Kátia lá de Porto Alegre, a Lúcia Trajano, né? A Márcia Castanhel, a Maria José Matar, são tantos amigos que estão presentes aqui nessa live hoje. Eu quero agradecer cada um de vocês por tudo, né, que vocês permitiram que eu vivesse para poder escrever esse livro, né? A minha sobrinha Vitória, que é a minha assessora especial para todas as coisas. Tudo eu ligava para a Vitória, para escolher a cor da capa, para escolher o tipo de letra, para me ajudar nos meus perrengues no computador. Essa Vitória me ajudou tudo. Ela é a advogada que mais vai saber de aleitamento.
né? Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, né? Agradecer ao João nessa live, agradecer as minhas pacientes queridas que estão aqui, e é muito bom estar com a Miriam, que me escutou chorar, né? A tantas de vocês. Eu vou esquecer alguém, eu vou esquecer, com certeza. Mas do meu coração eu quero agradecer. E a Deus, ao meu El Shaddai, o Deus que nutre, o Deus que amamenta, o Deus que sustenta. Ele esteve o tempo inteiro comigo. Então, é o meu agradecimento especial. João. Olha, parabéns, eu só tenho que dizer parabéns, né? Porque na realidade é uma vitória enorme, insisto nisso, é um coroamento de uma trajetória longa, frutífera, produtiva, bonita, de muita luta, de muita persistência e de uma palavra que você usou várias vezes nessa live, de muita resiliência, né? Você é absolutamente uma pessoa resiliente, então eu acredito que a única coisa que eu te digo é obrigado e parabéns por essa brilhante conquista e por esse filho que está nascendo aí, Dalete. Parabéns. Obrigada, João. Agora eu preciso amamentar meu filho por muito tempo, né? Então, Você eu quero te pedir. pede essa doula que está aí do seu lado, essa doula que está aí do seu lado anotando as suas perguntas para continuar nesse processo, viu? Ela não quer aparecer porque ela não está Não bonita deixa hoje, essa mas a doula gente fugir, vai. não. Ela tem que entrar em cena aí também, viu? Entra aqui, Andresa, vem cá. Ai, João, meu amigo. Olha aqui, minha amiga. Cadê? Não, vai aparecer. Tá Esse aparecendo papo aí? tá aparecendo sim. Beijo, Um beijo beijo para para todos. vocês, fiquem bem. Um beijo para o povo todo que está aqui, viu? Gente, só um detalhe, para comprar o livro, entra lá no Poder Amamentar, @Poder Amamentar, vai ter um link, é o site do Frei. E hoje, quem comprar hoje, além do preço promocional do livro, vai ter 10% de desconto. Então, não dá para perder. Entrando lá no site, que está o link lá no @Poder Amamentar, hoje tem 10% de desconto. Para quem usar o cupom Para quem, Poder 10. para você ter os 10% de desconto, você tem que usar o cupom Poder Amamentar 10. É só escrever isso lá que você vai ter os 10% de desconto. 10 numeral. 10 numeral, tá? Poder Amamentar 10. Então, foi um prazer muito grande. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima live, na próxima quarta, às 19h30. Um abraço.